A segunda vinda de Jesus Cristo é a esperança dos crentes de que Deus está em controle sobre todas as coisas e é fiel às promessas e profecias em sua palavra. Em sua primeira vinda, Jesus Cristo veio à terra como um bebê em uma manjedoura em Belém, exatamente como fora profetizado. Jesus cumpriu muitas das profecias do Messias durante o seu nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição. Entretanto, há algumas profecias a respeito do Messias que Jesus ainda não cumpriu. A segunda vinda de Cristo será o retorno de Cristo para cumprir estas profecias restantes. Em sua primeira vinda, Jesus foi o servo que sofreu. Em sua segunda vinda, Jesus será o rei conquistador. Em sua primeira vinda, Jesus aqui chegou na mais humilde das circunstâncias. Em sua segunda vinda, Jesus chegará com os exércitos do céu ao seu lado. Os profetas do Antigo Testamento não fizeram distinção entre as duas vindas. Podemos ver isto em escrituras como Isaías capítulo 7 versículo 14, Isaías capítulo 9 versículos 6 e 7 e Zacarias capítulo 14 versículo 4. Como resultado das profecias aparentemente falarem em dois indivíduos, muitos estudiosos judeus acreditaram que haveria tanto um Messias sofredor quanto um Messias conquistador. O que falharam em compreender é que o mesmo Messias cumpriria os dois papéis. Jesus cumpriu o papel do servo sofredor em sua primeira vinda. Jesus cumprirá o papel do libertador e rei de Israel em sua segunda vinda. Zacarias capítulo 12 versículo 10 e Apocalipse capítulo 1 versículo 7, descrevendo a segunda vinda, recordam Jesus sendo traspassado. Israel e o mundo inteiro se lamentarão por não terem aceitado o Messias em sua primeira vinda. Após a ascensão de Jesus aos céus, os anjos declararam aos apóstolos: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Zacarias capítulo 14 versículo 4 identifica a localização da segunda vinda como o Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 24 versículo 30 declara: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Tito capítulo 2 versículo 13 descreve a segunda vinda como o aparecimento da glória. A segunda vinda é descrita em seus mínimos detalhes em Apocalipse capítulo 19 versículos 11 ao 16, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores.